Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Jesus. Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra do nosso Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glórias ao Senhor. Eu vou dizer como o diácono André falou aqui, uma passagem bastante conhecida. Temos visto muitas mensagens, muitas pregações a respeito desse texto, mas nesta noite o Senhor me dirige para trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção para as nossas vidas, para a vida de você, meu irmão que está cultuando conosco à distância. Diz o evangelista Marcos que Jesus, estando pregando, ensinando a multidão, em um determinado momento naquele dia, ele se vira para os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado do mar, vamos para a outra margem, vamos para um outro local. E é interessante, irmãos, que quando nós lemos aqui o capítulo 5, nós vemos o relato justamente de quando Jesus, ele chega em Gadara e ele liberta aquele endemoniado, o gadareno, daquela legião de demônios que ele estava vivendo. Então veja que quando o Senhor, ele falou com os seus discípulos: passemos para o outro lado, é porque ele tinha um propósito. Aleluia! Glórias ao Senhor. Ele precisava chegar do outro lado, porque do outro lado havia um homem, havia uma vida que precisava de libertação, que precisava, irmão, ser liberto de uma legião de demônios. Aleluia! Então Jesus tinha um propósito. Glórias ao Senhor. Preste atenção, irmão, muitas das vezes nada na nossa vida, na vida do cristão, é por acaso. Aleluia, nada é por acaso, irmãos. O Senhor sempre tem um propósito nas nossas vidas. Glórias ao Senhor. Este momento que você está passando, essa luta que você está enfrentando, esse momento pode ser até um momento de silêncio, de calma, de calmaria. Você não está entendendo, mas não está acontecendo nada. Eu estou achando até estranho. Não se preocupe, Deus tem um propósito. Aleluia, glórias ao Senhor. Porque o Senhor, meu irmão, o Senhor não trabalha com coincidência. Esquece isso. O Senhor, ele tem controle de tudo. Todos os momentos da nossa vida estão no controle de Deus, está na palma da mão dele. Aleluia. Então, irmão, preste atenção numa coisa: ele não trabalha com coincidência. Não, nada é por acaso. No Senhor tudo tem um propósito. Glórias ao Senhor. E diz então, a ordem de Jesus é: passemos para o outro lado. Aí então, os discípulos obedeceram. Os discípulos: então vamos para o outro lado. E entraram no barco, aleluia. E diz o versículo de 36: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Guarda isso. Havia com ele outros barquinhos.
Sabe por quê? Porque no versículo 37, irmão, diz que se levantou um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E aqui a gente pode até estranhar. Aqui a gente pode até achar um certo equívoco, né, da parte de Deus. Alguém neofitamente pode até julgar. O Senhor errou. Ele não é onisciente. Jesus não sabe de todas as coisas. Diz a Bíblia que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Aleluia. Então Jesus não sabia que ia acontecer aquela tempestade. Por que é que Ele mandou eles a passar para o outro lado? Oh, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Agora preste atenção. Naquele momento os discípulos talvez começaram a questionar isso. Porque é comum isso acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Quando tudo está bem, está ótimo. Quando tudo vai bem nas nossas vidas, irmãos, a gente está de vento e polpa. Glórias ao Senhor. Como diz o ditado, nós estamos suave, aleluia, na neve, como deslizando, como patinando, aleluia. Mas quando vem uma tempestade, quando vem uma tribulação, quando a luta se levanta, eita, quando falta trabalho, Bruno, aleluia, quando o cliente não paga em dia, aleluia, sabe, irmão, quando lá no teu trabalho, aleluia, as coisas não começam a não dar certo, e o chefe começa a pegar no teu pé, aleluia, sabe o que acontece? Senhor, eu imagino, irmãos, que os discípulos ali, eles começaram a questionar, dizendo: Senhor, nós estamos fazendo a tua vontade. Não foi tu que mandou a gente passar para o outro lado, nós estamos cumprindo o teu querer. Não foi tu que mandou, Jesus, eu estou obedecendo. Aleluia, glórias a Deus. E aí, irmão, cai por terra, sabe, aquela alegação dos positivistas, daqueles triunfalistas, dessa doutrina que diz hoje que crente não passa luta, crente não passa tribulação. Isso não é verdade, irmãos. Porque começam a justamente julgar: e esse irmão está na luta, está em pecado. Esse irmão está passando por essa prova, está fora da direção de Deus. Não está fazendo a vontade de Deus, é ou não é assim? Aleluia, aleluia. Aqueles que não têm, irmão, intimidade com Deus, que não sabem o Deus que serve, começa a te julgar dizendo: ixi, aquele irmão ali está naquela prova, alguma coisa aconteceu. Mas os discípulos aqui, irmão, além de eles estarem fazendo a vontade de Jesus, cumprindo a ordem de Jesus, eles estavam com Jesus. Jesus estava no barco, irmã Judite, aleluia. Ele estava fazendo a vontade de Jesus junto com Jesus, aleluia. Porque a gente pode fazer a vontade de Jesus sem Jesus estar com a gente? Pode. Sabe quando? Quando a gente erra no tempo. Às vezes você recebe uma palavra do Senhor, mas ainda não é um tempo, uma promessa da parte de Deus, mas ainda não é o tempo, você se antecipa. E aí sabe o que acontece? Jesus fica para trás, você vai na frente. Não, irmão, quando Jesus ele te promete algo, espere por Ele. Espera por Ele. Quando Ele falar vai, você vai, aleluia. Quando Ele falar fica, você fica. Se Ele ficar calado, irmão, não tome nenhuma decisão, não tome nenhum passo, espera por Ele. Glórias ao Senhor. E ali, irmão, os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus, cumprindo a ordem de Jesus, e Jesus estava com eles. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. Porque diz a Bíblia, irmão, que ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então, irmão, preste atenção numa coisa. Eu não sei o que você está passando na tua vida. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, uma circunstância na tua vida que você nunca imaginou que fosse passar na sua vida. Mas se você estiver cumprindo com a vontade do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus, e o Senhor está contigo, descansa.
Aleluia, descansa, aleluia, porque irmão, Jesus naquele momento estava descansando, aleluia, mas os discípulos que ainda não entendiam, eles eram discípulos, mas estavam passando ainda por uma fase de aprendizado, e Jesus estava ali ensinando eles, na prática, porque certa vez Jesus falou para os seus discípulos: olha, para o povo, para a multidão, eu ensino através de parábolas, mas para vocês eu ensino no particular. E aqui, irmão, Jesus estava tendo um particular com eles, aleluia, glórias ao Senhor, porque tem hora, irmãos, que é assim, você aprende a teoria, mas depois você tem que viver a prática, aleluia, glórias ao Senhor. E aqui, irmão, nós recebemos palavra de vitória, aqui nós recebemos palavra que o Senhor é contigo, o Senhor vai na tua frente, Ele vai endireitando os seus caminhos tortos, tudo bem. Agora, quando você está na luta, aleluia, é hora de você colocar, meus irmãos, em prática tudo aquilo que você recebeu, toda a orientação que você recebeu, toda a palavra da parte de Deus que você recebeu, aleluia. É a aula teórica e agora é a aula prática. Eles estavam no meio da tempestade, aleluia. Talvez, meu irmão, você esteja passando por uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, esteja enfrentando uma enfermidade, aleluia. É a tempestade que se assolou sobre a sua vida, sobre o barco da sua vida, aleluia. E você pode até questionar: mas Jesus, tu não está vendo? Jesus, apressa em me socorrer. Jesus, basta uma palavra tua. E nessa hora a gente apela para toda coisa: Senhor, eu sei que tu me ama, Jesus, faz alguma coisa tal. E Jesus está dormindo. E nós ouvimos aqui esses dias, aleluia, meu irmão, quando Jesus está descansando, é para você descansar também. Oh glória, aleluia, glórias ao Senhor. Quando Ele fala para passar para o outro lado, vai, passa para o outro lado. Se Ele mandar você esperar, como Ele falou para os discípulos depois das últimas orientações, antes dele ser ascendido ao céu: olha, ficai pois em Jerusalém. Fica, espera até que do alto seja revestido de poder, aleluia. Não queira fazer nada por sua conta, irmãos, aleluia. Nós temos um Deus que nos guia, nós temos um Deus que vai na nossa frente, aleluia, aleluia, aleluia. E sabe como que é, irmão? É como se fosse uma fiança, aleluia. Ele garante. É assim, aleluia. Quando nós fazemos a vontade dele, irmão, Ele é o fiador, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. A peleja, Senhor, que nós estamos pelejando, irmão, não é nossa, é dele, aleluia. Como ele falou para o rei Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu vou pelejar por vocês. Glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O cenário era caótico, o cenário era difícil para aqueles homens, irmãos, experimentados no mar. Porque alguns deles, mas uma boa parte deles eram pescadores, conheciam aquele mar, irmãos, como a palma da mão. Até porque o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, e eles conheciam aquilo perfeitamente. Aleluia, glórias ao Senhor. Mas diante daquela situação em que as ondas se levantavam, o vento batia de um lado para outro, de modo que os barcos, irmão, já estavam enchendo de água, já estava saindo do controle deles. Tem situações, irmãos, que parece que está completamente fora do controle. Talvez você esteja olhando para a situação e você não esteja vendo saída. Você está olhando para a situação e você não vê uma solução possível. Porque, irmãos, tem situações que para os olhos do humano não tem saída, não tem solução. Tem diagnóstico do médico, irmão, que ele chega e ele fala: olha, não tem mais jeito, agora é esperar, agora é só esperar um momento certo, agora nós só vamos dar um paliativo para que não venha sofrer. E essa é a palavra do
homem, esta é a palavra da ciência, essa é a palavra das circunstâncias, mas o nosso Deus, aleluia, o nosso Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, meus irmãos, Ele é que tem a última palavra, aleluia, glórias ao Senhor. Mas nessa hora Jesus estava dormindo. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Talvez Jesus estivesse ali justamente experimentando eles. Vocês acham que Jesus não sabia, não tinha consciência do que estava acontecendo? Você acha que mesmo dormindo, Jesus tinha perdido ali o controle de todas as coisas? Ele não sabia o que estava acontecendo? Deus sabe o que está acontecendo contigo, irmão. Aleluia, ainda que ele esteja calado, ainda que pareça que ele está dormindo, porque só parece. Aleluia, o salmista vai dizer que o nosso Deus não dorme, Ele não tosquenejará, aleluia, Ele está sempre ouvindo. Já dizia um hino de Josué Lira, os mais antigos vai lembrar, Ele não dormirá, Ele está sempre ouvindo os seus servos aclamar, glórias ao Senhor. E Jesus estava ali dormindo, e os discípulos ali desesperados, não sabiam mais o que fazer, e aí eles vão até Jesus e desperta Jesus. Desperta Jesus. Senhor, Senhor, acorda, acorda. Não se te dá que morramos, não se te dá que nós estamos perecendo. Sabe o que acontece, irmão? Quando a gente lê aqui, muitas das vezes a gente vê algumas interpretações, parece que os discípulos estavam agindo errado, né? Parece que eles estavam agindo errado, até por conta do versículo 40, quando Jesus vai dizer para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então a gente julga os discípulos ali, né? A gente julga. Não era para eles fazer isso. Eles tinham que acreditar, eles tinham que ter fé. Irmão, mas no momento que a nossa fé fraqueja, no momento que a nossa fé vacila, aleluia, meu irmão, nós temos que correr para os pés de Jesus mesmo. Irmão, a gente não pode vacilar. Quando a gente vê, irmão, que nós estamos desequilibrando, quando a gente vê que nós estamos desesperando, a gente tem que correr para os pés de Jesus. A gente tem que falar com Jesus, aleluia. E os discípulos ali, Robson, eles não sabiam o que fazer. Os discípulos ali estavam desesperados, eles ainda não estavam entendendo o que Jesus queria fazer com eles. Então o que eles fizeram? Eles foram falar com Jesus. Oh, irmão, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fala com Jesus, aleluia. Quando o desespero bate, irmão, a gente vai para os pés de Jesus e fala com Ele, aleluia. Quando a gente não vê saída, quando a gente não vê uma solução, a gente vai para os pés de Jesus e fala com Ele. Aleluia. Ele tem a resposta, Ele tem a saída, Ele tem a solução, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, aleluia. E ele despertando, aleluia, e ele estava na polpa dormindo sobre a almofada, e o despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Uma pergunta de desespero, uma pergunta de quando eles já não tinham mais o que fazer, o que pensar. O que eles pensavam era justamente: nós vamos morrer aqui afogados. Nós todos pescadores aqui, experimentados aqui no mar, embarcação a gente conhece, e agora não tem jeito. Mestre, não te importa que pereçamos? O questionamento deles, irmãos, é que eles já haviam visto Jesus operar milagre. Eles já viam Jesus operando maravilhas. E eles chegam para Jesus e falam: Senhor, o Senhor não está se importando? O Senhor não se importa conosco? Que somos os teus discípulos, que estamos contigo. Aleluia, glórias ao Senhor.
Porque quantas das vezes, irmãos, aleluia, mesmo nós que fazemos a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, aleluia, nós oramos, nós consagramos, fazemos tudo como temos que fazer. E quantas das vezes nós nos sentimos, Senhor, Tu não está se importando. Aleluia, glórias ao Senhor. Eu imagino, meus irmãos, que aquela pergunta estava, aleluia, envolvido numa tristeza. Além da preocupação, envolvido também numa frustração. Senhor, nós somos Teus discípulos. E agora nós vamos morrer aqui no meio desse mar. E o Senhor está dormindo. Senhor, Tu não te importas com isso? Oh, irmão, quantas das vezes na luta, na prova, na dificuldade que nós enfrentamos no nosso dia a dia, aleluia, no nosso coração bate o questionamento: Senhor, Tu não está vendo, Jesus? Até quando? Até quando, Senhor, eu vou esperar? Até quando eu vou clamar? Por que essa tempestade se abateu? Por que essa tempestade está durando tanto tempo? Oh, aleluia, o Senhor fala conosco nesta noite. O Senhor fala contigo nesta noite, meu amigo. Talvez você esteja justamente nesse momento questionando: Jesus, Tu não está vendo o que está acontecendo? Glórias ao Senhor, aleluia. Não te importa, Senhor, mestre, não te importa que perecemos. Aleluia, glórias ao Senhor. E aí diz a palavra de Deus no versículo 39, irmãos: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E diz que na mesma hora, irmãos, o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Aleluia. Tem dúvida que o Senhor estava querendo experimentar eles? Tem dúvida, irmão, que Jesus tinha um propósito com aquela situação? Aleluia, glórias ao Senhor. Meu amado, aleluia, o que você está passando não é em vão. Aleluia, o que você está vivendo, meu irmão, não é em vão. Aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. Cala-te, aquieta-te. E diz, irmão, que na mesma hora o vento se aquietou e que houve uma grande bonança. Aleluia. Basta uma palavra do nosso Deus. Como Ele vai fazer, irmãos, eu não sei. Porque parece que tem hora, parece loucura, a gente não entende. Aleluia, como o nosso Deus trabalha, como o nosso Deus age. Aleluia. Certa feita ele chegou diante de um cego que precisava da cura. Ele foi, cuspiu na terra, fez um lodo e passou nos olhos do cego. O modo como Ele vai fazer, irmãos, eu não sei, mas eu sei que eu posso te garantir: Ele vai fazer. Ele vai fazer, irmão, Ele vai fazer, creia, aleluia. Este vento que está soprando na tua vida, ele vai se acalmar, aleluia. O vento, ele vai se aquietar, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu imagino, irmãos, como foi aquele momento. Não dá para imaginar, na verdade, como é que foi aquele momento. Depois de um grande desespero, depois de um grande ensinamento, depois deles questionarem Jesus, aleluia, agora eles estão vivendo uma bonança. Agora eles estão vivendo, irmãos, uma bonança, aleluia. Isso não quer dizer que eles não enfrentariam outras tempestades, viu?
Isso não quer dizer que eles não passariam por outros ventos na vida deles, não, aleluia. Mas naquele momento, o vento se acalmou, o mar se aquietou e houve grande bonança. Deus tem bonança para a tua vida, meu irmão. Deus tem bonança para a tua vida, minha irmã, aleluia. Só se acalme, espera, no tempo certo, Ele vai se levantar em teu favor, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. É como a palavra que o nosso irmão trouxe há pouco antes de mim. Diz meu irmão que quando Jesus estava entrando em Jericó e aquele cego ali começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava com mais intensidade, a ponto dos discípulos chegarem, a multidão que estava em torno de Jesus: calma, para de importunar o mestre. Mas ele não se importou com isso, ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi. Diz a palavra de Deus que Jesus, no meio da sua caminhada, Jesus parou. Aleluia, Jesus parou, irmão. Jesus não parou para o presidente, Jesus não parou para um rei, Jesus não parou para um empresário, não, Jesus não parou ali para um magnata. Jesus parou para um cego que estava à beira do caminho, mendigando. Oh, aleluia, glórias ao Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Ele parou. Nesta noite eu quero dizer uma palavra para você: Jesus para você. Jesus, Ele está parando para você. Jesus nesta noite parou aqui, aleluia, para te abençoar, para fazer o vento na tua vida se aquietar, para fazer o mar, aleluia, se acalmar na tua vida. Glórias ao Senhor, aleluia. E o versículo 40, aleluia, vem dizendo a palavra do Senhor. E Jesus fala para ele: por que sois tão tímidos? Tímidos, irmãos, aqui quer dizer, na linguagem nordestina, acanhados, retraídos. O que Jesus estava dizendo para ele: sejam ousados, operem em fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Opere em fé, aleluia. Coloque a fé em ação. Aleluia, eu sou o Senhor, eu estou aqui com você. Então com ousadia, coloque a tua fé em ação. Irmão, este momento que você está passando, que porventura você esteja vivendo, é momento de você operar em fé. É momento de você acreditar. É momento de você, aleluia, se acalmar. E se for necessário, se deitar como Jesus estava descansando, descansar nele, confiando, aleluia, que no tempo certo Ele se levantará. Porque Ele se levanta, irmãos, aleluia. Aleluia, o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer num justo que perece, numa alma que perece. Ele não tem prazer, irmão, viver a gente demasiadamente sofrendo, porque Ele sabe, irmãos, que se a gente se tardar de chegar à nossa bênção, aleluia, a nossa fé esmorece. Então no tempo dele, irmãos, o Senhor se levantará. No tempo que ele for propício para a tua vida, irmão, Ele se levantará. Porque, irmão, nós queremos receber a bênção, mas nós já ouvimos aqui também, nós estamos preparados para a bênção. Talvez esse tempo que você esteja passando é o Senhor te preparando para você ser abençoado. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Eu aprendi que o Senhor, a bênção Ele dá, mas quem administra a bênção somos nós. Aleluia. Quem administra a bênção que o Senhor nos dá, irmãos, somos nós. E quantos têm se perdido na bênção? Quantos têm se perdido na bênção, irmão? A palavra de Deus nos fala a história de Saul. Saul foi levantado como rei de Israel, mas ele era um homem que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. A bênção de Deus estava sobre a vida dele. Diz a palavra de Deus que quando Samuel ungiu
Saul, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele e tomou a vida de Saul. A bênção de Deus estava sobre a vida de Saul. Mas o que aconteceu com a vida de Saul? Saul se perdeu no meio da bênção. Aleluia. Saul não soube administrar a bênção. Então, meus irmãos, pode ser, mas pastor, está demorando demais. Calma. Você está na escola de Jeová. Você está na escola de Jesus, irmão, aleluia. Como nós já aprendemos aqui, deserto, irmão, deserto é a escola de Deus, aleluia. Talvez você esteja enfrentando um deserto, mas Jesus está te ensinando, aleluia. Você está crescendo, aleluia, glórias ao Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, se o Senhor te abençoar, sem você estar preparado para receber a bênção, você pode se perder no meio da bênção. Glórias ao Senhor. E agora Jesus se levanta: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles? Esse momento é momento de você ter fé. Fé é para essas horas. Jesus estava dizendo assim para ele: fé é para essas horas, aleluia. Fé, irmãos, não é quando a gente está de boa, não. Quando a conta está recheada, está no azul, está até sobrando dinheiro, sobrou dinheiro no final do mês. Não, irmão, quando a despensa está vazia, aí nós temos fé. Meu, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é na minha vida, o Senhor está me dando vitória. Mas fé, irmãos, também é para a hora que a despesa está escassa. Quando a conta já está chegando no vermelho, e se já não está no vermelho, quando a porta está fechada, fé é para essas horas. Sabe aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Segundo o profeta Abacuque, irmão, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo da malhada não produza fruto, irmão, eu todavia me alegrarei no Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Meu amado irmão, quando nós chegamos a essa estatura de dizer como o apóstolo Paulo: eu sei passar por privação, eu sei ter bonança, eu sei estar em liberdade, sei estar em prisão, aleluia. Quando nós chegamos a essa estatura, aí é a hora da bênção. Aí você está preparado para ser abençoado. Aí o Senhor te abençoa, aleluia, glórias ao Senhor. E você não vai desperdiçar a bênção. Glórias ao Senhor, aleluia. Porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé. Tendes fé. Fé para essas horas. Aleluia, fé para essas horas em que a enfermidade bate na porta da tua casa. Fé para aquela hora, irmão, que o diagnóstico do médico chega e deixa a gente até, aleluia, desequilibrado. Fé é para essas horas. Glórias ao Senhor, aleluia. Mas o fato, irmãos, é que a tempestade se acalmou, o mar se aquietou, e agora eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, a quem nós servimos, irmãos, aleluia. Esse é o Jesus que um dia subiu no madeiro, aleluia, na cruz do Calvário, em meu e em teu favor, aleluia. Esse é o Jesus, irmãos, aleluia, que quando não viu outra saída, outra solução, que não havia um justo sequer, ele se prontificou a descer, aleluia. E diz a palavra de Deus que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, aleluia, aniquilou-se a si mesmo, aleluia, e tomou forma de homem, aleluia. Ele sendo Deus, ele se fez homem. Sabe por quê? Por causa de você, por causa de mim, por causa da igreja, aleluia, aleluia. João vai dizer lá no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, foi por amor, irmãos, porque Ele nos ama,
porque Ele te ama, aleluia, glórias ao Senhor. Não é sensato, não é lógico, alguém que ama, aleluia, ver uma pessoa e deixar uma pessoa sofrendo. Não é sensato uma pessoa que ama, que um dia, irmão, subiu no madeiro, morreu numa cruz, verteu o seu sangue, e agora deixar essa pessoa sofrendo, aleluia, glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, vai dizer, aleluia, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou, aleluia, por todos nós, não nos dará com ele todas as coisas, aleluia. Ele se importa contigo, irmão, Ele se importa com as tuas lutas, Ele se importa com os teus cuidados, Ele se importa com as tuas preocupações, aleluia, para te dar vitória, para te abençoar, para fazer você vencer, em nome do Senhor Jesus. Mas quem é este? Este é o Senhor, aleluia, que está aqui nesta noite, meus irmãos, para nos abençoar, amém? Glórias ao Senhor. Você recebe esta palavra, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, irmãos, agora, em nome do Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite, aqui presente, ou mesmo, aleluia, cultuando conosco à distância, através das redes sociais, que esteja passando por uma grande luta, por uma grande tribulação, aleluia, o vento está soprando na tua vida, você está vendo o momento, já está sendo prestes a sucumbir. Nesta noite nós queremos te dizer, o Senhor Jesus está aqui nesta noite, para te dar vitória, para te abençoar, aleluia. Eu não sei se tem alguém ainda que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não confessou a Jesus como Senhor da sua vida, mas se nesta noite você quer dar este passo para Jesus, o Senhor te convida nesta noite, aleluia. É só você se manifestar aí através da rede social, dizendo, eu quero Jesus, aleluia, e o Senhor, Ele vai estar te recebendo de braços abertos, e Ele operará na sua vida, Ele, aleluia, operará salvação na tua vida, Ele vai fazer com que este vento, aleluia, cesse na tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, eterno Deus, aleluia. Nós temos pregado a tua palavra, meu Senhor, aleluia, e como tu tem falado aos nossos corações, meu Pai, eu sei que o teu Espírito, Senhor, tem tratado em cada coração, Senhor, nesta noite, aleluia, encorajando, incentivando, meu Senhor, aleluia, meu Pai, em nome de Jesus, socorre, meu Senhor, este meu irmão, socorre, meu Pai, esta minha irmã, Senhor, que está, meu Senhor, vivendo este momento de luta, de tribulação, o vento está soprando forte, meu Pai, as águas já estão, Senhor maravilhoso, submergindo, meu Senhor, o barco, meu Senhor, aleluia, meu Pai, mas em nome de Jesus, assim, meu Senhor maravilhoso, como tu se levantou, meu Senhor, naquele barco, nos barcos dos discípulos, meu Pai, se levanta nesta hora, se levanta, meu Senhor, em favor do meu irmão, se levanta em favor, Senhor, da minha irmã, meu Pai, e acalma, Senhor, acalma o vento, acalma o mar, Senhor, aleluia, basta uma palavra tua, Senhor, uma palavra tua, meu Senhor, em nome de Jesus, dá vitória, em nome de Jesus, quantos podem dizer amém comigo?